Volta com o programa Justiça em Ação. Já estamos no estúdio aqui com o doutor Rômulo Serra, que está à frente do quadro Fala Doutor. E eu tenho certeza que o telespectador fica muito feliz quando chega o momento da participação do doutor Rômulo Serra, porque ele tira as dúvidas, aquelas dúvidas do cotidiano, do dia a dia. Direito do consumidor, questões cíveis. Doutor Rômulo sempre tirando a dúvida do telespectador. Mais uma vez, um prazer estar recebendo o senhor aqui, doutor. Para mim é mais uma vez um prazer e uma honra estar aqui, Fidelix, podendo colaborar com o programa e com os telespectadores. Bom, a participação do telespectador é via WhatsApp. Eu já estou aqui com o WhatsApp aberto, aguardando a sua participação. Envie o WhatsApp e eu tenho certeza que o doutor Rômulo vai tirar as suas dúvidas. Bom, temos uma pergunta, primeira pergunta, doutor Rômulo, da Renata, que diz o seguinte: doutor, possuo uma linha pós-pago. Após 2 dias de atraso no pagamento, a operadora desativou minha linha. Pode acontecer isso? Bom, Renata, nesse tipo de situação específica, tem uma autorização da Anatel e uma situação bem simples. É até bom eu falar a respeito do assunto de uma maneira que fique por melhor entender para o telespectador na situação. É uma regrinha, bem fácil de entender. São 15 dias, de acordo com a autorização da Anatel, que as operadoras têm para suspensão parcial do serviço. 30 dias para suspensão total e 45 dias para cancelamento. Nesse tipo da Renata, então, os prazos não foram obedecidos. Nesse tipo, então, teve uma transgressão de direito passível de reparação. Nessa situação, a Renata ela pode ligar para a operadora e fazer a reclamação. Caso não venha a ser entendida na sua solicitação, ela pode entrar em contato diretamente e fazer a reclamação no PROCON. Perfeito. A pergunta da telespectadora Renata, envia sua pergunta via WhatsApp, telefone na tela. Dr. Rômulo Serra está aqui junto conosco no programa Justiça em Ação. Temos mais uma pergunta aqui do José Henrique. José Henrique pergunta o seguinte: doutor, utilizei meu cartão de crédito, contudo, não chegou na minha residência o boleto para pagamento e agora estão me cobrando juros. Eles podem me cobrar os juros mesmo sem ter me enviado o faturamento? Bom, Fidelix, essa é uma situação que acontece muito e principalmente é uma dúvida do consumidor em geral nesse tipo de situação, que por vezes deixa de efetuar o pagamento da conta pelo não envio da fatura. É interessante dizer nesse sentido que só o fato de por si só o credor não enviar, no caso ao devedor, a fatura, não exime de forma alguma o consumidor ao pagamento na data do vencimento, principalmente se o consumidor em si souber efetivamente a data do vencimento e o endereço do credor. Nesse tipo de situação, é a obrigação do consumidor procurar meios para a satisfação do crédito. Porventura, nesse tipo de situação, pode ter a ser contestado através do Código de Defesa do Consumidor, principalmente se levarmos em consideração que preconiza o artigo 20, parágrafo 2º do diploma legal, que diz que os serviços são impróprios no caso em que eles não se mantêm de forma adequada para os fins que dele efetivamente se esperam. Então pode ser, nesse tipo de situação, contestado com esse fundamento, mas deixando claro que o não envio por si só da fatura não exime o consumidor de não efetuar o pagamento. Ele tem que procurar meios para efetuar o pagamento na data do vencimento. Maravilha, mais uma dúvida sendo sanada aqui no programa Justiça em Ação com o doutor Rômulo Serra. A sua participação ela é importantíssima. Envie seu WhatsApp, telefone na tela. Dr. Rômulo está aqui junto conosco para tirar as suas dúvidas, a dúvida do telespectador. Dr. Rômulo, nós temos a Francisca que mandou uma pergunta muito interessante, que eu tenho certeza que é a dúvida de muito telespectador, que fala sobre plano de saúde, né? Ela fala o seguinte: Dr. Rômulo, gostaria de saber do senhor o seguinte: eu possuo um plano de saúde há 6 anos. Contudo, nos últimos meses houveram descredenciamentos de vários médicos, clínicas, hospitais e outros. O que eu posso fazer quanto a isso? Bom, Fidelix, é interessante até dizer, primeiramente, que são perguntas como essa que engrandecem o quadro em si, porque eu tenho certeza que essa dúvida da telespectadora, especificamente, são dúvidas de várias pessoas que se encontram nessa mesma situação, porque é o que vem acontecendo bastante. Bom, nesse tipo de situação, primeiramente, é interessante dizer que efetivamente o plano de saúde ele tem que manter o que está descrito no contrato. O contrato é um acordo de vontades e faz força vinculante entre as partes. Nesse tipo de situação, além de manter
a rede credenciada, ela tem que manter o quantitativo da rede credenciada nesse tipo de situação. Ela não pode simplesmente, de forma unilateral, tolher esse direito do consumidor. Porque a saúde é uma coisa que, infelizmente, nós não sabemos quando nós estamos em uma situação que vá nos permitir procurar outro meio. Quando vai precisar ou não. Quando vai precisar ou não. Então, nesse tipo de situação, obrigatoriamente, o plano de saúde, ele tem que manter a rede credenciada, que está descrito no contrato, que foi anteriormente pactuado entre as partes. Em havendo qualquer modificação, primeiramente, e isso é um princípio baseado no Código de Defesa do Consumidor, está descrito no artigo 6º, inciso 3º, o direito à informação. É necessário a efetiva informação do consumidor a respeito desse tipo de situação. O que acontece é essa própria transgressão, que é uma transgressão de direito nesse tipo de situação, infringe o próprio artigo 20 e 48 do Código de Defesa do Consumidor, podendo, nesse tipo de situação, o consumidor fazer a reclamação junto à ANS sem problema nenhum, que é a Agência Nacional Reguladora de Saúde. Perfeito, mais uma participação, mais uma pergunta sendo sanada pelo Dr. Rômulo Serra. Dr. Rômulo, temos mais uma pergunta sobre plano de saúde. É um assunto corriqueiro, um assunto que eu tenho certeza que tem muita gente que passa por isso. E a pergunta é o seguinte, Dr. Rômulo, possuo um plano de saúde, a questão de um mês atrás, eu fui fazer um procedimento e o hospital me exigiu um cheque calção. Pensei que esta prática seria ilegal e eu pergunto ao senhor se essa regra mudou. Continua sendo ilegal? Bom, isso era uma prática muito corriqueira e quanto mais nesse tipo de situação solicitar o cheque calção anteriormente, até que foi efetivamente dado como uma prática abusiva. Então essa prática continua como ilegal. É uma prática ilegal, imoral, abusiva, perpetrada por quem efetivamente faz a solicitação do cheque calção numa situação de vulnerabilidade do consumidor. Nesse tipo de situação, infringe o disposto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, já que exige uma manifesta vantagem em desfavor, principalmente pela situação de vulnerabilidade que no caso, o consumidor, ele está naquele momento, naquela situação de aflição, principalmente quando envolve situações de saúde. Nesse tipo de situação, o que pode ser feito? É ilegal, deixando de pronto dito que é ilegal esse tipo de exigência. Ele pode fazer um boletim de ocorrência, pode, não deve fazer um boletim de ocorrência nesse tipo de situação e procurar fazer um advogado que seja de sua confiança para que ingresse com a medida judicial cabível. Perfeito. Doutor Rômulo, tirando as dúvidas do telespectador, você envia seu WhatsApp e prontamente tenho certeza que o doutor Rômulo tira as suas dúvidas. Tem mais uma pergunta aqui do telespectador. Doutor, tenho uma firma, fiz negociação com fornecedores e como forma de pagamento emiti cheques. Na data de vencimento e após o depósito todos voltaram sem previsão de fundos, já que o banco, sem minha autorização, tirou os valores da minha conta corrente e repassou para a conta poupança. O que eu posso fazer? Bom, Fidelix, nesse tipo de situação é interessante dizer, até para ele de qualquer tipo de dúvida com relação ao telespectador que tem, ou a própria pessoa leiga, é interessante dizer que a pessoa jurídica é sim passível de dano moral. Então pode sim a pessoa jurídica ingressar com uma medida judicial fazendo a solicitação do dano moral. Isso é já uníssono na nossa jurisprudência, inclusive tem uma súmula do STJ, que é a 227, que diz que a pessoa jurídica é passível de dano moral. Caso, nesse tipo de situação, consiga-se comprovar o nexo de causalidade e efetivamente que o ato perpetrado atingiu e maculou a empresa, é passível sim, no caso o proprietário da empresa, ante a situação que for perpetrada em seu desfavor, pode fazer a solicitação sim do dano moral. Perfeito. Bom, tivemos a participação do Dr. Rômulo Serra. Dr. Rômulo, que a partir do dia 23 de outubro, dia 24 de outubro, vai estar na Faculdade Pitágoras, palestrando. Acho que o assunto, o tema deve ser processo civil, né? Dr. Rômulo, que vai estar palestrando dia 24 no Teatro da Faculdade Pitágoras, ali no Turu. E eu quero parabenizar o senhor, né, e dizer que é exemplo para vários estudantes, um jovem advogado brilhante, que vem fazendo aí a sua atividade com muita paixão e agora também palestrando para os estudantes de direito. Mais uma vez é uma honra tê-lo aqui junto conosco. Eu que agradeço e aproveitar a oportunidade de dizer que eu fico muito lisonjeado com o convite que me foi feito pela Faculdade de Pitágoras para participar da Semana do Direito.
principalmente por ter a honra de poder dividir o espaço, se não me falha a memória, se aqui eu esqueci de alguém, me perdoe, mas com o governador Flávio Dino, com os presidentes do PROCON, doutor Duarte Júnior, presidente da OAB, doutor Tiago Dias, presidente da CAAMA, meu amigo particular, doutor Diego Sá, o secretário de Segurança Pública, doutor Jefferson Portela. Então, para mim é uma honra e um prazer incomensurável, e desde aqui eu agradeço a oportunidade me ofertada pela Faculdade Pitágoras. Perfeito. Fica também um agradecimento do programa Justiça em Ação, porque a organização entrou em contato com o doutor Rômulo, dizendo até que assiste o programa, né? Então fica o nosso agradecimento também a todos vocês que fazem aí direito na Faculdade Pitágoras. Vou de intervalo, na volta tem uma entrevista fenomenal, interessantíssima, com o doutor Moza Baldez. Daqui a pouquinho eu volto.